Boa tarde a todos e todas. Gostaria de agradecer imensamente a presença de vocês nessa tarde. Essa importante palestra organizada pela Escola do Parlamento da Câmara Municipal será ministrada com o tema Outubro Rosa, todos unidos na prevenção do câncer de mama. Quero já agradecer aqui a doutora Elizabeth, nossa parceira, a doutora Liliane, muito obrigado também, e a doutora Jennifer, também muito obrigado. Primeiramente, ouviremos a doutora Beth, explanando um pouco sobre a história do Outubro Rosa. Em seguida, a doutora Liliane, que falará sobre o rastreamento do câncer, prevenção primária e autocuidado. E a doutora Jennifer explanará sobre o câncer de mama e o útero, diagnósticos, sinais de alerta, fatores de risco, tratamentos, cirurgias e prognósticos. Por fim, abriremos para os presentes, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou alguma intervenção, algo do tipo, tá bom? Então, convido primeiramente a doutora Elizabeth Ribeiro José, advogada, enfermeira, doutora em competência cultural, especialista em saúde pública e coletiva, professora do Instituto Abel Salazar em Portugal, mestre em... Hoje eu estou com o meu neném aqui, ele vai participar um pouquinho. Mestre em Engenharia Biomédica pela Universidade Federal do ABC, pós-graduado em Administração Hospitalar. Calma, meu amor, já vai vir. Pode ficar à vontade, doutora. Melhor. Ele está atrás do cavalo dele. Bom, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui nesta casa. Agradeço o convite da Mara, agradeço o convite também do presidente. Então, para nós é um prazer estarmos aqui. Bom, como esse mês... Agora vai. Como esse mês é um mês de outubro, né? Então, a Mara nos desafiou a estar aqui falando um pouquinho com vocês sobre o Outubro Rosa, né? Então, a pergunta é, você sabia? Mas você sabia o quê? Então, vamos fazer uma breve retrospectiva histórica referente ao Outubro Rosa. O Outubro Rosa ele foi criado em 1990, com a implantação da Fundação Susan Komen for the Cure. Mas por que foi criada essa fundação? Foi criada essa fundação porque uma jovem, Susan, ela descobriu o câncer. E aí, ao diagnosticar um tumor na sua mama. Então, naquela época, que ninguém se falava do câncer, acho que quem é um pouco mais maduro, não vou falar idoso, né, mas quem é um pouco mais maduro, lembra que ninguém nem podia falar o nome câncer, né? Quem lembra disso aqui? Falávamos assim, aquele lá, a pessoa morreu do quê? Daquilo. Aquilo o quê? Aquilo. Então, não podia se falar câncer, né? Parecia uma doença contagiosa, mas não era. Então, as pessoas não falavam do câncer, né? E aí, então, essa jovem senhora, ela faleceu. E aí, a irmã dela, Nancy, que era uma grande amiga dela, falou o seguinte, não, nós temos que descobrir a cura e temos que conscientizar as pessoas referente ao câncer de mama. E foi isso que ela fez. Então, ela muito aguerrida, mulher, né, gente? Mulher é aguerrida, né? Então, ela muito aguerrida, o que ela fez? Ela criou, então, um instituto, a fundação. Ela criou, então, a Fundação Susan. E aí, a Fundação Susan. E o que significa este laço que todos vocês receberam aí? Algumas pessoas receberam, né, o lacinho rosa. E o que significa esse laço rosa? Já vimos que a fundação, a irmã da Susan, criou essa fundação para conscientização. E o laço rosa? Para que serve esse laço rosa? Todos colocam o lacinho rosa, né? E aí o laço rosa, ele surgiu na primeira caminhada, na primeira corrida pela cura do câncer, que foi realizado lá em Nova York.
A fundação também, ela foi criada lá nos Estados Unidos. E aí a Susan falou assim, bom, vamos fazer, então, uma corrida pela cura do câncer, para conscientizar as pessoas. E, neste dia, o que ela falou? Vamos lá, vamos distribuir. O que nós vamos distribuir? Ela distribuiu o laço. Então, o laço é o símbolo da luta contra o câncer. E ela também não tinha uma noção de quão grande seria essa ação. E essa ação deu tão certo que em todos os países, em outubro, quando eles utilizam o laço cor-de-rosa, simboliza, então, a luta contra o câncer. E aqui no nosso país, quando tudo começou? Alguém sabe como? Ok. Então, tudo começou aproximadamente em 2002, quando, lá no Ibirapuera, acendeu a luz cor-de-rosa no obelisco. Todo mundo conhece? Alguém já foi aqui no Ibirapuera? Já foram? Pois é, lá no Ibirapuera tem esse obelisco, e esse obelisco ele foi iluminado de cor-de-rosa. E aí foi onde tudo começou aqui no nosso país. Tinha algumas ações um pouco mais descentralizadas, mas o boom mesmo ocorreu com a iluminação do obelisco lá no Ibirapuera. Depois que o obelisco ele foi iluminado, outros prédios públicos também foram iluminados. Depois do obelisco, o primeiro foi o Cristo Redentor. Depois do Cristo, diversos outros. Quem já foi em Foz do Iguaçu, conhece as cataratas. Imagina aquela catarata toda iluminada de cor-de-rosa. É belíssimo. Então, a maioria dos prédios públicos, monumentos e teatros, eles são iluminados de cor-de-rosa. Tudo isso para fazer alusão ao Outubro Rosa e a cura, a promoção e prevenção, né, referente ao câncer de mama. Então, foi onde tudo começou. Em 2018, foi sancionada a Lei Federal 13.733. O que dizia essa lei federal? Essa lei federal falava referente às atividades que deveriam ser desenvolvidas no Outubro Rosa. Quais as atividades? Falou-se assim, olha, a partir de outubro, em outubro deverá ser desenvolvidas diversas atividades em alusão à prevenção do câncer de útero. E aí falou-se o seguinte, o gestor, ele pode desenvolver diversas ações, como iluminação de prédios públicos, realizações de atos públicos, promoção de palestras, eventos e atividades educativas, veiculação de campanhas, então, distribuição de folder, banner, a fixação de cartazes, tudo isso está lá na Lei 13.733. Por isso que os municípios, todos eles, a maioria deles, eles desenvolvem diversas ações referente à promoção e prevenção do câncer do colo, do câncer da mama. Depois, em 2024, 2018 teve o outubro, essa preconização, e em 2024 foi sancionada outra lei, que foi o nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou outra lei, e ele instituiu o Outubrinho Rosa. Olha que interessante. O Outubrinho Rosa, ele diz assim, olha, os especialistas, eles devem desenvolverem ações para prevenção de diversas doenças, sobretudo de câncer, em meninas de até 15 anos de idade. Falou-se mais, está disposto ainda nesta legislação que deverá ser realizadas campanhas de conscientização com distribuição de materiais informativos e educativos. Hábitos saudáveis também é preconizada nessa legislação, nessa lei. E também diagnóstico e tratamento precoce nesse público-alvo, que são meninas de até 15 anos de idade. Essa lei também fala sobre uma vacina, que é a vacina do papilomavírus, a vacina do HPV. Alguém já ouviu falar dessa vacina do HPV? Sim. Que meninas de 9 anos até 15 anos devem
ir no posto de saúde e tomar, meninas e meninos, e tomar a vacina do HPV? Olha só, muitas mães não levaram as suas filhas para o posto de saúde para fazer essa vacinação, porque elas pensaram assim, não vou levar porque minha filha vai começar a ter ato sexual, já que ela está protegida contra doença sexualmente transmissível. Mas isso é um erro, óbvio, né? Não é por conta disso que a menina vai iniciar ou não a sua vida sexual, né? Então, essa vacina, ela protege contra o câncer de colo do útero. Eu coloquei aquela imagem ali, eu não quis escandalizar, então eu só coloquei essa, tá? Porque tem diversas outras imagens, nós que somos professores adoramos diversas imagens para dar aquele choque, só coloquei esse. Então, o HPV, o que acontece? Tanto no ânus, quanto na vagina, quanto no pênis, eles aparecem verrugas nessa região anal e genital. Antigamente, as pessoas conheciam como crista de galo e assim por diante. E aí, olha que imagem horrorosa. Na mulher, pode tomar toda a vulva dela, tanto da parte externa quanto da parte interna, e é altamente transmissível. Como é que se transmite? Através do ato sexual. Então, essa vacina específica, nós preconizamos no SUS para a principal faixa etária de 9 a 14 anos de idade, em dose única. E também, mas não foi feita com 9 até 14 anos. Então, eu posso ter aquela estratégia de resgate, que é de 15 a 19 anos também. E os grupos prioritários, né, que é pessoas com HIV, transplantados, pacientes oncológicos, vítimas de abuso sexual a partir de 15 anos e usuário também de profilaxia pré-exposição para HIV. Também pode-se ir até a unidade básica de saúde e se eu tiver de 9 a 14 anos, vai na unidade básica de saúde e se informe referente a essa vacinação. E quanto custa essa vacina para o SUS? Quanto custa? Quanto custa no SUS? Para as pessoas, quanto custa para as pessoas que vão lá no SUS, na unidade básica, para tomar essa vacina? Quanto custa? Grátis. Nosso sistema é belíssimo. Eu sou apaixonada pelo Sistema Único de Saúde, apaixonada. Estou no Sistema Único de Saúde há mais de 28 anos, eu adoro o Sistema Único de Saúde, defendo o Sistema Único de Saúde, sou apaixonada verdadeiramente, não tem outro igual, a gente dá aula fora do país e o pessoal fica de boquiaberto com o nosso sistema, gratuito. E quanto custa no sistema privado? 600 a R$1.000, tem lugares que até mais, tá? Mas de 600 a R$1.000 essa vacinação, essa vacina. E no nosso sistema único, gratuito. Não é para ter orgulho desse sistema, gente? Fala a verdade, não é para ter orgulho? Com todas as dificuldades, é o melhor sistema que existe, é o único que é público, verdadeiramente. Sou apaixonada por ele. Continuando na nossa retrospectiva histórica, eu não enxergo ali, viu, gente? Então, eu estou aqui e lá. É isso, né? A campanha? Tá. Então, nessa legislação ainda de 2024, no Outubrinho Rosa, diz que os gestores eles têm que ser capacitados referente à importância da eficiente disponibilização para as meninas de 15 anos de idade, de até 15 anos, de serviços e procedimentos ligados à prevenção. Então, qual é o nosso principal foco? Prevenção e promoção à saúde. Esse é o nosso principal foco. Porque quando eu invisto na promoção e prevenção, eu evito que essas meninas e meninos e as outras pessoas possam ter o quê? Qualquer tipo de doença, não só o câncer. Tá? Minimiza a possibilidade das pessoas ficarem doentes. Então, a prevenção e promoção à saúde é de suma importância. E é o que diz aqui essa legislação. Ela diz também que nós temos que capacitar os nossos recursos humanos. A gente atua com formação de pessoas há muitos anos. Então, onde tudo começa com a formação de pessoas. Então, já fui coordenadora de universidade, de cursos, tanto pós-graduação e graduação também, e a gente foca muito na formação. E os gestores públicos têm que focar o quê?
na capacitação do seu público, na capacitação, desculpa, dos seus funcionários. Então, é isso que é feito, é isso que preconiza essa legislação. E quais são as iniciativas existentes no SUS? Uma das iniciativas existentes no SUS é a ampliação da faixa etária para a realização de mamografia. Qual é a faixa etária para realizar mamografia? Antigamente, vocês sabem? Qual era a faixa etária? Mulheres de até... Quanto? 50. Isso! Era acima de 50. Agora ampliou essa faixa etária para mulheres acima de 40 anos de idade. Então, 40 anos de idade já pode fazer mamografia? Sim, já pode fazer mamografia, tá certo? O Ministério da Saúde já veio com essa preconização também. No Sistema Único de Saúde, nós temos 317 unidades habilitadas para tratamento do câncer em todo o país. Nosso país é enorme, né? Um país continental. E aí nós temos 317 unidades habilitadas para esse tratamento. Também nós temos algo que chama TFD, que a gente fala, né? Que é o tratamento fora do município, do seu domicílio. Esse tratamento, se eu precisar, se as pessoas precisarem fazer algum tratamento fora do seu município, ela também pode ter o SUS garante transporte, alimentação e, às vezes, até estadia. Então, isso também é garantido. Também é garantida cirurgia plástica reconstrutiva da mama. Então, a mulher fez uma mastectomia, que é a retirada da mama, as meninas depois vão falar um pouco sobre isso, e aí ela não quer ficar, porque a mama é um sinônimo de beleza para a mulher, né? E aí a mulher retirou toda a mama, e o que ela faz? O SUS proporciona a ela o direito de realizar uma cirurgia plástica reconstrutiva. Cirurgia plástica é uma fortuna, não é, gente? Muitas mulheres querem fazer cirurgia plástica, né? E essa cirurgia plástica reconstrutiva gratuita no Sistema Único de Saúde. E a mulher que não quer fazer cirurgia, Elizabeth, o que ela faz? Também pode ter próteses. Então, o SUS também disponibiliza a prótese. O que é a prótese? Ela coloca como se fosse, antigamente, a gente falava bojo, enchimento. Minha avó falava, eu vou pôr enchimento. E aí botava os enchimentos, ela não teve câncer, mas ela queria uma mama um pouco melhor, aí ela colocava os enchimentos. Então, é prótese, se ela não quiser fazer uma cirurgia plástica. E também é disponibilizado práticas integrativas como a acupuntura. Estudos evidenciam que a acupuntura, ela diminui a dor. Então, também pode ser utilizada a acupuntura para minimizar a dor das pessoas. E aí eu vou falar rapidamente para vocês sobre alguns direitos sociais. É claro que os direitos sociais que nós vamos citar aqui depende do grau, né, que está o câncer na pessoa. Então, saque do fundo de garantia. Então, na fase sintomática da doença, o trabalhador cadastrado no FGTS que tiver câncer, ele pode sacar o seu fundo de garantia. Como é que eu faço? Eu vou até uma Caixa Econômica Federal ou entro no site e verifico quais são os documentos necessários para que eu possa sacar o meu fundo de garantia. Saque do Programa de Integração Social e Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, vulgo PIS ou PASEP. Também eu posso retirar o meu PIS e meu PASEP, que é um dinheirinho lá, que é depositado, que a gente tem lá na conta, também ele pode retirar. Então, o PIS pode ser retirado na Caixa Econômica Federal e o PASEP, para os servidores públicos, no Banco do Brasil, pelo trabalhador cadastrado, óbvio, no PIS e no PASEP. Como é que eu faço para verificar quais são os documentos que eu preciso? Entra no site, que é da Caixa Econômica Federal, e lá também tem todos os documentos necessários para que eu possa retirar o PIS ou o PASEP. Também auxílio-doença. O auxílio-doença é um benefício que todas as pessoas podem ter, claro, pessoas que pagam, que contribuem, né, com o INSS. Então, as pessoas
que para trabalhadores que eles ficam mais de 15 dias afastados, ele vai para o INSS. Todo mundo sabe disso, né? Aí ele vai para o INSS. No caso de empregado, claro, se ele for empregado, tá? Mas no caso daquelas pessoas que pagam, contribuem individualmente, também eles têm direito ao auxílio-doença. E a incapacidade do trabalho, para o trabalho, claro, que ela tem que ser devidamente comprovada por meio de exames e de perícia médica. E aí a gente vê que as pessoas vão até o INSS, marca a perícia. É demorado? É bem rápido a perícia, né? Não. Perícia é demorada, mas dá certo. Marca lá a perícia e tem que passar no médico. E como é que eu faço? Eu ligo para 135 e solicito o agendamento da perícia médica ou através do site. Presencialmente, raramente eles agendam. Eles não gostam de agendar, então a gente tem que ligar para o 135 e aí a gente agenda a nossa perícia. Aí. Também, afastamento do trabalho. É outro direito do trabalhador, desde que ele comprove a necessidade desse afastamento através de atestado médico. No meu atestado médico, eu preciso colocar o CID? É o Código Internacional da Doença. Eu preciso colocar lá, o médico precisa colocar lá no meu atestado, ela vai ser afastada por X doença? Ele precisa colocar? Sim ou não? Não. Para garantir a privacidade. Então, ele não precisa colocar. E a empresa, ela aceita? Sim, tem que aceitar, tá? Então, atestado médico é lei. O CID só pode constar no atestado médico quando o paciente autorizar expressamente a divulgação da sua doença. Então, eu tenho que falar, pode colocar aí o CID. Tá certo? Mas o que tem que ter no meu atestado e no seu atestado? O nome do médico, a assinatura do médico, o número do CRM, a data de emissão e quanto tempo tem que ficar afastado. Então, isso tem que ter lá no nosso atestado. Licença para tratamento de saúde. Então, é outro direito assegurado aos servidores públicos quando ele precisa ser afastado temporariamente das suas funções. Tudo isso também tem que passar na medicina do trabalho e ele vai verificar se sim ou não, e com atestado, se ele tem direito ou não à licença para tratamento de saúde. A aposentadoria por invalidez. A pessoa, ela fica inválida por conta do câncer, por exemplo, então ela tem direito à aposentadoria por invalidez. Tem que passar por perícia, o perito tem que realmente verificar, caracterizar a invalidez, e aí sim ela terá garantida a aposentadoria por invalidez. Outro direito, algo que é bem interessante. Quando a pessoa ela tem uma invalidez e ela precisa de outra pessoa para estar junto com ela, para, por exemplo, ela tem uma alteração das suas faculdades mentais grave. Então, a pessoa que tem uma alteração nas faculdades mentais, ela consegue se virar sozinha? No popular? Ela consegue se virar sozinha? Ela precisa de outra pessoa para ajudá-la? Se precisar de outra pessoa para ajudar, tem um acréscimo de 25% na aposentadoria por invalidez. Muitas pessoas vão no escritório jurídico, falando no meu, mas é verdade, no meu também, e não sabem que ela tem esse direito. Então, pode sim acrescentar. Doença que exija permanência contínua no leito, ela não pode sair do leito. Como é que ela vai comer? Como é que ela vai comer? Como é que ela vai tomar banho? Ela não sai do leito, ela não pode sair do leito. Então, tem direito a 25%, e esse 25% é para quê? Para pagar uma pessoa para ajudá-la. Senão, como é que ela vai sobreviver ali em cima do leito e ninguém para ajudá-la? Então, também tem essa prerrogativa. E aí, também tem que procurar a agência do INSS, mais próximo de sua residência. Tem que, óbvio, caracterizar todas essas impossibilidades, e inclusive a invalidez.
Outro benefício social é o vulgo LOAS. Quem já ouviu falar do LOAS aqui? Isso mesmo. Então, é o benefício de prestação continuada da assistência social. Nós falamos LOAS de uma forma até errada, né? O LOAS é a Lei Orgânica da Assistência Social. E o benefício é BPC, que é o benefício de prestação continuada da assistência social. Mas eu posso continuar falando LOAS? Pode continuar, a gente entende o que é, a gente sabe que é o LOAS. A gente entende que a maioria das pessoas falam LOAS, né? Mas o correto é BPC. E esse BPC também trata-se de um benefício onde garante para a pessoa receber um salário mínimo. Tem diversas também restrições. Então, tem que ser idoso acima de 65 anos, pessoa com deficiência de qualquer idade, tá? Impedimento de pessoas com deficiência que a impede, por longo prazo, de realizar qualquer tipo de atividade. Então, pessoas que tenha uma deficiência mental, intelectual, também pode ter direito ao BPC. Só que para ter direito ao BPC, a renda familiar de toda a família, tá? Você soma lá, meu pai, minha mãe, minha tia, soma lá quanto que a pessoa recebe. Tem que ganhar 1/4 do salário mínimo. 1/4 do salário mínimo é quase nada, né? Então, mas tem pessoas que ganham 1/4 do salário mínimo? Tem muitas. Muitas pessoas que ganham 1/4 do salário, a família ganha 1/4. Então, essas pessoas têm direito ao BPC. Outro benefício de prestação, já falei, lá como acessar, isso aqui é o LOAS bonitinho. Isenção de imposto de renda, olha que bacana, isenção de imposto de renda. Mas é na aposentadoria, na pensão e algumas reformas de pensão. Então, a pessoa também pode ter a isenção do imposto de renda, tá? Então, a pessoa com câncer está isenta de imposto de renda relativo aos rendimentos da aposentadoria, reforma e pensão, inclusive as complementações recebidas de entidade privada e pensão alimentícia. Também não é isenta do imposto de renda. Outra. Gente, quitação de financiamento de imóvel pelo sistema financeiro de habitação, em casos de invalidez ou de morte. Comprei uma casa, 20 anos para pagar essa casa. Se tiver no contrato, tem que estar lá uma cláusula. Aí os advogados ficam doidos, né? Fala, meu Deus, senhora leu? Ai, não li. Como é que assina? Mas não lê, né? Não leva para o advogado para estar dando para avaliar, para ler o contrato, né? E aí assina o contrato. Mas se tiver lá no contrato essa cláusula de quitação em caso de invalidez ou de morte, a pessoa quita. Ah, mas eu paguei 5 prestações. E aí, invalidez. Quitou. Está quitadinho o imóvel, ou por morte está quitado o imóvel. Tem essa prerrogativa. Isenção de imposto sobre produtos industrializados, IPI. Então, o paciente com câncer pode ser isento do IPI. E aí tem que caracterizar a deficiência física, visual, mental, severa ou profunda. Então, ele pode ser isento do IPI. Por fim, os advogados sabem aqui, nós temos advogados aqui, né, vereador? Que nas tramitações dos processos, essas pessoas elas têm prioridade na tramitação de processos. Então, essa pessoa com câncer, ela tem essa prioridade. Então, de acordo com a legislação, o paciente com câncer poderá obter a prioridade na tramitação de processos, tanto judiciais quanto administrativos, desde que apresente prova dessa condição. Como é que ele vai apresentar provas? Através do laudo médico, junto à autoridade judiciária ou administrativo competente para decidir o procedimento e avaliar as provas. Então, se eu tenho câncer, se a pessoa tem câncer, tem que falar com o advogado, falar, advogado, não tem prioridade, advogado? E aí o advogado fala, realmente tem prioridade. E aí o advogado é que vai realmente conversar com as autoridades e demonstrar
essa condição dessa pessoa que ela tem câncer. Então, acho que os principais direitos sociais são esses, porque senão a gente... Eu sou professora, né, gente? Imagina, ficar aqui a tarde inteira falando com vocês, que foi um en passant, bem um en passant. Eu fico aqui a tarde inteira falando com vocês, mas aí foi bem um en passant, falando um pouquinho sobre os nossos direitos, não só a pessoa com câncer, mas nós temos diversos direitos sociais e não sabemos. Elizabeth, eu queria aprofundar mais, eu queria saber um pouco mais sobre esses direitos sociais. Onde eu posso ir? Procure uma assistente social. Ela também, procure um advogado, mas pode procurar assistente social, que ela tem também toda a sapiência para estar orientando. Onde eu acho assistente social? Nas unidades básicas de saúde tem assistente social, tá bem? Então, eu acho que essa era a minha parte, para não se estender mais, porque nós temos um tempo aqui cronometrado. Eu agradeço mais uma vez o convite, agradeço a oportunidade, e aí agora eu passo para as minhas amigas para estar falando um pouco mais com vocês. Obrigada. Agradecer a Beth, já saudar aqui os vereadores aqui, o Mazinho, nosso amigo, o vereador Danilo Luteco, o vereador Dr. Tchoque, o vereador Zé Luiz Cassimiro, o vereador Rangel, que também está aqui presente. Também quero saudar aqui a ex-vereadora e presidente do Conselho de Saúde, Diva Alves, o Elvio José Volpato, da Secretaria de Mobilidade, a doutora Sandra, ex-vereadora também da Secretaria de Saúde, a Fátima Dantas, da Segurança Pública, a Edna Maria Silva, da Secretaria de Saúde, a Alceli, da Secretaria de Trabalho e Renda, representando o secretário Elton, a Rosane Torquato, palestrante, mentora de treinamento, RT, treinamento e desenvolvimento pessoal, a Marta Macedo, professora da Maria Alice Túlio, a Vitória, PLP. Das PLPs, eu queria saudar a Marlene, no nome de todas, que é uma das coordenadoras das promotoras legais populares, aí eu já representando todas as meninas que eu estou vendo aqui, eu não vou falar o nome para não esquecer nenhuma delas. O Beethoven, da Rádio FM, a Carolina, da Secretaria de Mobilidade Urbana, também a Tatiane, também da Secretaria, a Vera, representando o vereador Vaguinho, a Solange Melo, representando o vereador Ricardinho, e o Roberto Matos, representando o vereador Renan Pessoa. Também saudar o diretor clínico da Santa Casa aqui, o Dr. Maurício, também está aqui presente, tá? E agora, convido nesse momento para fazer uso da palavra a doutora Eliliane Ciscarelli, enfermeira especialista em saúde pública e coletiva. Pode ficar à vontade, doutora. Boa tarde a todos e a todas. Vamos lá, eu vou explanar um pouquinho as questões de saúde. E eu vou falar um pouquinho do câncer, entendendo um pouquinho do câncer. Agora foi. O câncer é uma doença causada por células anormais. Essas células, elas se multiplicam, causam um tumor que nós chamamos de câncer. E aí eu vou explanar um pouquinho para vocês as questões dos fatores de risco, tá? Quais são os fatores de risco? Mulheres acima de 50, embora a gente esteja vendo que mulheres com 30 anos têm desenvolvido câncer com mais frequência ultimamente, ainda o maior índice são de mulheres acima de 50 anos. História reprodutiva. Na menarca precoce, menarca é a primeira menstruação, seria a primeira menstruação com uma baixa idade, e uma menopausa tardia. Uma mulher que entra na menopausa já numa idade mais avançada.
Entre outros que eu coloquei aí, seria a nulípara, que mulheres que não tiveram filhos, e também mulheres acima de 30 anos, que embora possa ter tido o filho a termo, né, a termo que a gente fala é no tempo correto de 9 meses de gestação, que acima dos 30 teve o primeiro filho. E eu vou falando um pouquinho assim, mas a gente vai pausando. Fatores hereditários, histórico familiar de câncer na família, seria no grau primário, filha, mãe, irmã, tá bom? E câncer mamário e ovariano. Então, na consulta, se a mulher ela tiver na família um desses indicadores ali na hora de fazer a coleta da história do paciente, ela está mais suscetível a ter do que outras, tá? Esse daqui também é um fator que é de risco. Fatores genéticos. Existem 2 genes, que é o BRCA1 e BRCA2. Eles são 2 genes que todos nós temos. Esses genes, eles têm a função de suprimir as células cancerígenas, os tumores. E quando há uma alteração nessas células, a gente acaba desenvolvendo, pode acabar, a pessoa está mais suscetível a desenvolver a doença. Fatores comportamentais, a gente coloca aí, na verdade, nas pesquisas, né? Obesidade, tabagismo, excesso de consumo de álcool e esses fatores são muito importantes porque a gente até estava confabulando algumas coisas, isso ainda não é um indicador, mas ele pode vir a se tornar um indicador, porque como as mulheres de 30 anos têm aparecido com mais frequência com a doença, poder associar às adegas, né? Porque hoje os jovens estão indo mais nas adegas, o excesso de consumo de álcool, não existe um padrão seguro para consumo, em que a gente possa falar assim, olha, você vai beber tal dose e você não tem fator de risco. Então, o excesso de doses e mesmo tempo pode acabar adulterando a célula de DNA e sendo um fator de risco para desenvolvimento do câncer de mama e outros cânceres também. Assim também acontece com o tabagismo, tá? E a má alimentação também, que eu não comentei aqui, também é fator de risco comportamental, que também pode ser um indício aí para desenvolver o câncer, tá? E TRH, que seria a terapia de reposição hormonal, pós-menopausa. Essa terapia de reposição hormonal ela está ligada ao estrógeno, progesterona, e quando o uso é acima de 5 anos. Todo mundo vai ter? Não. É fator de risco. Existem mulheres que precisam tomar, mas elas precisam serem monitoradas. O INCA, ele tem documentos comprobatórios que a mulher, mesmo que depois que pare, essas que já têm uma suscetibilidade, elas podem desenvolver esse fator de risco acima de 10 anos tomando a medicação. Tá bom? Tudo bem, gente? Bom, vamos lá. No Brasil, o câncer de mama é o mais incidente em mulheres de todas as regiões, com taxas mais altas nas regiões Sul e Sudeste. Nós estamos no Sudeste, então eu fiz um recorte dos indicadores para a gente falar mais da nossa região. E do Sul, que está próximo. E os indicadores, eles servem para a gente nortear as nossas ações municipais. Isso é muito importante porque a gente vai saber onde tem mais foco, mais indício da doença, onde está a magnitude maior dessa doença.
Em qual território eu tenho que potencializar mais as ações, sem deixar as outras descobertas para que seja o preventivo e a promoção. E aí eu coloquei um indicador da região Sudeste e região Sul, e eu vou falar aqui de São Paulo. O número de casos aqui, entre 2023 e 2025, que é o triênio, essa fonte é do INCA, foi de 20.470 casos por cada 1.000 mulheres, com uma taxa bruta de 84,43 e uma taxa ajustada de 56,37 por 1.000 mulheres. E aí eu coloquei o nosso mapa, quando, assim, no INCA, ele tem todas essas informações. Eu fiz só esse recorte, mas é bem interessante ver os dados, até para ver que a gente tem acesso em São Paulo, né, e até os estados da região sul. E, assim, o que acontece que o nosso indicador está alto? Porque a gente tem a acessibilidade, né? Então, que seria o que está interrompendo essa procura? Será que é falta de informação? Será que é dificuldade de chegar até o local onde a pessoa pode ser informada? Ou será que é falta da informação? E a gente pretende potencializar ainda mais isso, né? Então, em São Paulo, nós temos essa faixa estimada de 56,37 casos por cada 1.000 mulheres. E os indicadores, então, a gente resume assim no Brasil. Para cada ano do triênio, de 2023 a 2025, foram estimados 73.610 casos novos, o que representa uma taxa ajustada de incidência de 41,89 casos por cada 100.000 mulheres. E eu achei interessante esse gráfico também, porque aqui falam de vários tipos de câncer, e os mais incidentes é o de próstata e o de mama feminina. Temos aí o de ovário, corpo de útero, colo de útero, que no preventivo, quando a mulher procura o sistema de saúde, a gente acaba pensando no Papa Nicolau em primeira instância, e não na mamografia, sendo que o maior indicador é o câncer de mama. E já vou dar um spoiler para o mês de novembro ser azul, para a gente também fazer essa parte informativa para os homens, porque os homens têm a tendência a não procurar, a mulher acaba procurando mais o sistema de saúde do que os homens, mas é importante a parte informativa para que todos busquem, tenham acesso, tenham informação e divulguem que essas informações podem salvar vidas, tá? E o que a gente não pode esquecer? O câncer de mama é uma doença rara em mulheres jovens. Ainda é uma doença rara em mulheres jovens. Sua incidência aumenta com a idade, sendo que a maior parte dos casos ocorre aos 50 anos, que eu falei. E os homens também podem desenvolver o câncer de mama, embora esse grupo possa representar apenas 1% de todos aqueles tipos de câncer da tabela que eu mostrei, onde tem vários tipos de cânceres ali, inclusive de próstata, tá? E é interessante porque muitos homens não sabem que podem desenvolver um câncer mamário também. Então, é importante de tudo isso a gente reconhecer que a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer o nosso corpo, a gente precisa saber o que o que está dentro do padrão normal no nosso corpo, para a gente saber o que é uma alteração. Se eu não souber que a minha pele ela está no estado normal, quando ela ficar vermelha, eu não vou saber. Então, eu preciso saber o meu corpo, quem eu sou, como que está, né? E aí eu vou falar um pouquinho da prevenção primária recomendada pelo INCA. A alimentação saudável, procurar comer alimentos mais naturais, fazer atividades físicas, tem unidades de saúde que desenvolve isso também. E vários...
a gente pode fazer uma caminhada em casa, às vezes nem precisa gastar dinheiro com a academia, né? Procurar manter o peso corporal adequado, evitar o consumo em excesso de bebidas alcoólicas, como eu falei, não existe um padrão de consumo seguro para falar que não tem risco. Não fumar. A pessoa que é tabagista, hoje a gente também já tem programas dentro das unidades que desenvolvem o trabalho antitabagismo, tá? Existem programas nacionais que se desenvolvem os grupos, tá? E incentivo a amamentação para as nutrizes em aleitamento materno. A amamentação também diminui o risco. E vamos falar um pouquinho da parte preventiva e do rastreamento do câncer de mama. Autoexame, fiquem atentas, mulheres. Essa é uma mama dentro dos padrões normais. Aí eu coloquei as estruturas, alvéolos, ductos, seios lactíferos, auréola. Cada um tem um formato, não é igual de todo mundo. Cada um tem que se conhecer por isso, porque uns são mais volumosos, outros menos. Então, a gente tem que se conhecer, tá? E para a gente saber aquilo que está normal e aquilo que vai ser anormal. E ainda aí dentro disso, eu falo sobre as alterações suspeitas de câncer, né? O ideal é fazer esse exame de frente para um espelho. Pode fazer no banho também? Pode, mas o problema é que não consegue olhar na parte inferior da mama, assim como está na primeira imagem. A pele da mama pode estar avermelhada, retraída, e não conseguir visualizar a parte de baixo. E a casca de laranja, já viu a laranja com aqueles furinhos? Aquilo lá também é um sinal de alteração. Alterações de mamilo, com saída espontânea de líquido. Se não estiver amamentando, não é o normal sair líquidos. Então, principalmente se for uma só mama. Mas, se tiver essa alteração, tem que procurar o médico, tem que falar, veja a coloração, se está denso, se não está. E pode aparecer nódulos também, nas axilas e no pescoço. Então, é muito importante a gente se apalpar mesmo. Quando nós fazemos o autoexame, até vocês podem fazer assim, ó, em círculos, para vocês saberem, se tocarem mesmo. Né? Em círculos você não percebe? Se tiver um carocinho, não percebe quando faz assim? Então, é a mesma coisa. Tá? Não precisa apertar para doer e também não precisa ser muito leve, de uma forma que você sinta se tem alguma coisa ali embaixo da pele, tá bom? Ele não dói, é indolor, o nódulo, ele é fixo e ele é duro, tá? Ele é rígido. E aí a detecção precoce, o Ministério da Saúde, o Instituto Nacional, que é o INCA, recomendam o rastreamento de mamografia para mulheres de 50 a 74 anos, a cada 2 anos, se o resultado estiver dentro dos padrões normais. Caso tenha alterações, geralmente o médico vai solicitar com antecedência. Para mulheres de 40 a 49 anos, o exame é disponibilizado e o acesso é garantido sob indicação médica e desejo do paciente. E mulheres com histórico familiar de câncer de mama devem conversar com seu médico sobre a necessidade de iniciar a mamografia. O SUS oferece exames de mamografia para todas as idades, quando há indicação médica. Então, não importa se está com 30 anos e apresentou alteração, o médico pode fazer a solicitação, porque vai ser feito o exame. Aqui eu coloquei a mamografia, a gente percebeu falando, né, em algumas palestras, que algumas pessoas não sabiam nem como era feita a mamografia. E o que é importante ressaltar, é uma prensa, literalmente é uma prensa, só que, assim, não é uma dor insuportável.
E se tiver alteração, a dor vai vir depois. Então, é importante que a gente faça o exame e a gente saiba como ele funciona, porque o que acontece? Às vezes tem alguns tabus. Esses tabus seriam, gestante, por exemplo, ela está contraindicada de fazer a mamografia. Porém, quem usa prótese mamária pode fazer, não é contraindicado. Existe uma manobra em que o técnico da mamografia ele pode estar realizando e a mulher tem a obrigação de falar que ela faz o uso dessa prótese para que ele possa visualizar com precisão ali o tecido, a mama, tá? O tecido da mama, sem visualizar. Imagina fazer a mamografia e só sair a prótese de silicone, né? Aqui eu coloquei umas imagens, tá? De uma mamografia normal. A segunda, ela tem o cisto benigno, bem localizado, e o câncer dele já está mais espalhado. Existem alguns tratamentos para o câncer, não vou explanar aqui, vou deixar para a doutora. Mas só dando só uma introduçãozinha, né, que os quimioterápicos, os hormônios e radioterapias, eles são tratamentos que geralmente são empregados após a cirurgia, e a cirurgia existe a mastectomia, existe esvaziamento também, né? Mas a principal é essa, a mastectomia, que pode ser, a mastectomia chama retirada de mama, que pode ser total ou parcial, por quadrante, tá bom? Sobre a nossa cidade, a mortalidade aqui de 2020 a 2024 registrou 198 óbitos por câncer de mama. E em 2025, até 25 de setembro, a cidade já havia registrado 28 mortes pela doença. E aí eu quero falar sobre o acesso. Como é importante a gente se conhecer para a gente buscar a ajuda certa e ter acesso à informação para que isso ocorra. Às vezes a pessoa não sabe, se a gente souber, a gente pode orientar, a gente pode falar, encaminhar, e quanto antes encaminharmos, mais chances de cura, mais chance do tratamento ser efetivo. E aqui o acesso funciona assim, acesso para prevenção, diagnóstico e tratamento. A primeira coisa a se fazer é uma consulta. Nós temos 23 unidades básicas de saúde. 23 unidades básicas de saúde para consulta, fazer um agendamento com o médico. E, assim, se tiver dúvida, pergunta para o enfermeiro também, não tem problema, o próprio enfermeiro vai conduzir. E eles já vão ver os exames que são propícios para cada um. Segundo passo, encaminhamento. Se necessário, a equipe fará o encaminhamento de exames mais detalhados, caso seja identificada alguma alteração para o tratamento, vai ser enviado para o tratamento especializado. Então, eles vão fazer a avaliação dos exames feitos ali e vão encaminhar para o local certo ou aprazar o tempo de retorno. Diagnóstico. Confirmou o câncer. Se o diagnóstico de câncer de mama for confirmado, encaminhamento para tratamento também será feito pela própria unidade básica de saúde. Então, não existe assim outro departamento que vai encaminhar. A unidade básica de saúde, precisamente, tem que encaminhar para esse setor que ele passa a ser de média e alta complexidade. E nós temos aqui o hospital de referência, que é o Nardini, que é o principal. Embora aqui em Mauá a gente não tenha a rede, assim, a unidade física da Hebe Camargo, eu citei ela aqui porque existe o fluxo dela também. Porém, nós temos acesso pela regulação do CROSS. O que acontece? A rede Hebe Camargo é uma rede de oncologia, porém, se eles mandam para o CROSS, e a rede Hebe Camargo está para uma semana e no Mário Covas está para amanhã, eles vão mandar para o Mário Covas. Se falar que existe olha, consegui em outro lugar e está para outro dia e o outro está mais distante, então eles vão fazer esse dimensionamento.
eles mandam para o local mais rápido possível para iniciar o tratamento, tá bom? E todos nós temos acesso pelo SUS. Obrigado. A prevenção é um ato de amor. Se cuide, se toque, se ame. Obrigada. Agradecer a doutora Liliana e já convidar a doutora Jennifer para fazer uso da palavra. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a mesa, agradecer o convite do presidente, a assistência e orientação da Mara. Não estou habituada ao ambiente, mas ela foi me ajudando com as dúvidas. Diante dessa aula que as duas doutoras deram, me sobra apenas aprofundar na parte técnica, na parte que me cabe aqui, a parte médica, de tão grande importância à população esse assunto, né? Então, eu vou passar bem rapidamente pelos assuntos e só aprofundar alguns temas que todos praticamente já foram abordados e enfatizando que o câncer de mama hoje é o segundo mais comum em mulheres e o quarto é o câncer de colo de útero. Então, para a gente ressaltar a importância desse tema, de expandir, espalhar essa informação para que, de fato, vidas possam ser alcançadas. Falando um pouquinho, no começo da palestra da doutora Liliane, falou-se sobre os fatores de risco, e aí eu só vou aprofundar um pouquinho em relação a... Muitos perguntam, mas por que, de repente, o consumo de gorduras em excesso, por que o consumo de alguns tipos de alimentos, excesso de ultraprocessados ou álcool, pode se tornar um fator de risco ao câncer? Porque todas essas substâncias, elas atrapalham e interferem na nossa produção hormonal. Então, hormônios ovarianos. Então, durante toda a vida, nós já sofremos ação, as mulheres em idade fértil, já dos hormônios estrogênio, progesterona, e aí, quando você faz a ingestão desses alimentos em excesso, eles entram exatamente na interferência dessa cadeia de produção e a alteração desses hormônios que estão intimamente correlacionados à proliferação das células do tecido mamário. Então, o câncer é uma proliferação desordenada de células do corpo. Então, a célula perde a capacidade de se regenerar, ela perde a capacidade, porque tem um momento, a célula ela não dura para sempre, ela tem um determinado período, tem células que são dias, meses, e elas perdem a capacidade de se autodesfazer para que novas células venham. Então, o câncer, ele perde esse marco dentro do DNA dele. E a ação hormonal, ela pode ajudar a interferir e aí desencadear um processo cancerígeno. Outros pontos importantes também, quando a gente fala da idade, por que o fator de risco, a gente entra meninas que tiveram a menstruação muito cedo, ou menopausa tardia, o porquê que a gente fala de mulheres que tiveram ou não tiveram filhos, ou que amamentaram ou não. Também por conta do tempo de exposição aos hormônios sexuais. Quanto mais nova a menina é quando menstrua, mais tempo de vida ela vai ter de exposição hormonal. Quanto mais tarde você para de menstruar, a menopausa tardia, mais tempo de exposição hormonal você tem. Então, por isso, no raciocínio clínico, que a gente fala sobre ser um fator de risco, essa questão de exposição hormonal e a ingestão de alguns alimentos. Quando se fala de sedentarismo, atividade física, controle de peso, o porquê que isso é um fator de risco também? Porque o excesso de tecido adiposo também aumenta a produção de estrogênio e insulina, que também está ligado à proliferação de células do tecido mamário. Então, esses assuntos todos convergem para questões hormonais que interferem no câncer. As terapias hormonais, obviamente, então, são hormônios que a gente usa de forma prolongada, que pode usar durante a vida, que também podem ser fator de exposição. Além disso, a importância da exposição a questões radiativas, tá? Então, profissionais de saúde expostos a substâncias radioativas e até pessoas que já tiveram
outras neoplasias anteriores que passaram por radioterapia, principalmente a torácica, tem um fator aumentado também de ter o risco do câncer, porque a radiação, ela interfere, ela quebra direto moléculas ali, partes do DNA, que também fazem a célula perder a capacidade de entender qual é a hora dela parar, qual é a hora dela se desfazer para que novas células venham, e aí a célula perde o controle em relação a isso e desencadeia o processo cancerígeno. Então, por isso que faz parte. Outra questão que foi levantada, os hábitos. Quando a gente fala de hábitos, a gente está falando principalmente de câncer de colo de útero, que tem mais implicação em relação ao tabagismo, e hábitos de saúde em relação à atividade sexual. Então, meninas que começaram muito cedo a atividade sexual, ou que teve múltiplos parceiros, tem mais chance de exposição ao vírus HPV. E o vírus HPV, que é o principal vírus causador do câncer de colo de útero. Aqui, alguns pontos importantes também sobre o rastreamento. Indiscutivelmente, como as doutoras bem trouxeram, a mamografia é o padrão ouro de rastreamento do câncer. Então, ela pode detectar lesões até menores que 1 centímetro, coisa que o exame manual, o autoexame, não consegue. Às vezes, nem profissionais muito especializados, muito acostumados ao exame físico, conseguem detectar nódulos com menos de 1 centímetro, mas a mamografia consegue. Então, por isso que ela é o padrão ouro. Mas existem outros exames que a gente não cita porque não é o padrão ouro, mas que fazem parte da nossa rotina. Então, todas as mulheres aqui sabem que a gente também, além do exame clínico, a gente também, às vezes, faz ultrassom de mamas. E quando a gente fala de exame clínico, de exame de toque e de ultrassom, a gente está principalmente falando de mamas de mulheres mais jovens. Por quê? Porque as mulheres mais jovens têm um tecido mamário mais denso, mais gorduroso, que é mais fácil de ser visualizado pelo ultrassom complementar. Então, a mamografia, ela enxerga muito mais quando é fibra, quando é um tecido mais fibroso, que são de mulheres acima de 40, 50 anos. Por isso que foi estipulado inicialmente também essa idade. Mamas mais jovens têm tecidos mais gordurosos, mais densos, melhor vistos no ultrassom. Então, um método não exclui o outro, eles são complementares. Outro método complementar também, que pode entrar no pedido médico, é a pesquisa genética. Como também já foi trazido aqui ao assunto, a pesquisa genética você faz principalmente quando você tem uma tendência hereditária ali muito forte. Você identifica na família que tem homens com câncer de mama, que tem múltiplos câncer individual ou na família grau primário de parentesco. Familiares com cânceres em mulheres menos de 35 anos. Então, a pesquisa genética também entra como um método complementar ao rastreio. Um tipo de câncer específico na família, por curiosidade, mas como a gente tem aqui muitas pessoas nos assistindo e depois de forma virtual também, vale ressaltar o câncer do tipo triplo negativo em menores de 60 anos, que é um tipo raro, mas que é um tipo que aumenta a incidência de você ter o câncer de mama, se você tem a genética, alguém na família que teve esse tipo de câncer. Então, vale a pena também fazer uma pesquisa genética para aconselhamento e também, às vezes, para já fazer uma prevenção. Tem pessoas e tem casos que é orientada até uma prevenção cirúrgica. Acho que ficou muito conhecido atores famosos internacionais que fizeram a mastectomia da mama para prevenir que, então, a pessoa que tem uma alta chance de ter esse câncer venha a ter. E fica como curiosidade também a ascendência judaica esquizênita. Também é uma tendência importante a mutação do BRCA. Vou passar aqui um pouco breve também pelos sintomas, sinais e sintomas. Importante ressaltar, geralmente, em estágios iniciais, eles são silenciosos. Então, a gente tem que ter muita atenção e ter o rastreamento sempre em dia, porque são tumores silenciosos em estágio inicial. Então, fica muito atento em relação ao colo de útero, por exemplo. Os
sangramento vaginal anormal, que é o sangramento fora do período menstrual, é o sangramento pós-relação sexual, que não deveria ocorrer, ou o sangramento pós-menopausa. Uma mulher já menopausada começa a ter sangramento, acende a lanterninha vermelha. Um corrimento vaginal persistente. Então, ao longo da vida, a maior parte das mulheres vai ter alguns casos de corrimento vaginal, e isso é normal. Existe o corrimento fisiológico, existe o corrimento por infecções. Mas um corrimento que você trata e trata e trata e não melhora, de repente você começa a ter que pesquisar neoplasias também, principalmente quando o cheiro é mais forte do que o normal. Algumas dores, então, quando tem estágios já avançados, não é mais comum que tenham dores pélvicas, principalmente. Mas, como o tumor é uma massa de células que começa a crescer, ele pode comprimir estruturas ao redor do colo do útero. Então, ele pode te trazer uma dificuldade de urinar, uma dificuldade de evacuar, associada a essa compressão de estrutura, pode te trazer edema nas pernas, porque também comprime vasos sanguíneos de retorno venoso que atrapalham a sua circulação. Em casos avançados também, assim como outros tumores, o emagrecimento e dores com irradiação até lombar. Então, existem muitos desses sintomas que são muito iguais a qualquer outras doenças, e por isso que o rastreio tem que sempre estar em dia. Quando a gente fala do câncer de mama, a gente já citou aqui a maior parte dos sinais e sintomas, que também inicialmente é indolor, e só em estágios avançados ou alguns tipos de exceção tumoral inflamatórios é que vai dar dor. E enfatizar essa questão de saber, de se conhecer para saber qual é o seu formato habitual da mama. É normal que todas nós temos mamas assimétricas, isso é normal. Se todo mundo parar no espelho agora e olhar, vai falar, meu Deus, eu estou com a mama direita e maior que a esquerda. Não, isso é normal. Todas nós somos assimétricas, mas a gente precisa entender qual é o nosso padrão de assimetria. Tem padrões que é o nosso mesmo, tem padrões que está fora do normal. Então, a gente precisa se tocar, a gente precisa conhecer o nosso padrão para detectar o que está diferente. As lesões da pele, as questões do mamilo, também tem a inversão de bico. As mulheres que têm o bico para fora e, de repente, um bico fica invertido e não era assim, está acontecendo uma retração de tecido. Então, isso precisa ser investigado. Palpação de axilas dentro do autocuidado, importante para a identificação de nódulos, que geralmente são nódulos endurecidos e fixos. Raramente são nódulos macios. Ah, tem um nódulozinho aqui, porque se a gente palpar agora também, todas nós vamos sentir nódulos. Porque o tecido mamário, como tinha até na imagem ali, ele é um acúmulo de glândulas, que são tecidos molinhas, que são bolinhas molinhas mesmo. Então, se a gente palpar, todo mundo aqui tem bolinhas, inclusive os homens. Vai ter essas bolinhas, essas glândulas macias, móveis e às vezes até dolorosas. Em alguns períodos hormonais, a nossa fica muito dolorosa no período menstrual. Mas isso é o normal. O que não seria normal são nódulos endurecidos, fixos, que não dói e que não estavam ali. Aí que a gente tem que acender o sinalzinho de alerta. E fora isso, também no de mama, no câncer de mama, é mais comum que, além do emagrecimento, a gente tenha mais fadiga, mais a sensação de fraqueza, cansaço e mais dores no corpo, dores ósseas, por mais chance de metástase, tá? Que geralmente é o principal foco de metástase, um dos principais é o osso. Agora, passando um pouquinho para o diagnóstico. O diagnóstico, a partir do momento que você fez o exame do Papa Nicolau e foi detectado algumas lesões, então a paciente ela é encaminhada para um segundo exame que se chama colposcopia. Esse exame nada mais é do que a visualização do colo uterino, também pelo espéculo, que aqui todas nós já conhecemos, onde se coloca um contraste, um líquido corante e detecta lesões. Essas lesões, elas dão a entender que tem algo de errado com o tecido, e lá é feita uma biópsia. Essa biópsia é tirado um pedacinho de carne do local e é analisado em lâmina de microscópio e depois feita uma análise imunohistoquímica para a gente entender qual é o tipo de lesão. Se é um tecido normal, apenas uma inflamação por infecção, que pode ser, a colposcopia pode vir alterada apenas por uma infecção, ou se já é uma lesão que determina a proliferação de células, a lesão neoplásica, tá? E aí
na sequência, identificando que sim, são lesões neoplásicas, o próximo passo do diagnóstico, falando ainda sobre o colo do útero, é a gente entender qual é a profundidade desse câncer. Ele está acometendo estruturas em volta, adjacentes, né? Está acometendo estruturas ao redor. E se tem metástases, que são o quê? Células do câncer se soltam, caem na corrente sanguínea e se grudam em outros pedacinhos do corpo. Isso é a metástase. E como que a gente faz esse estadiamento, que a gente chama? A gente usa exames de imagem, ultrassom, tomografia, ressonância e PET scan, que são exames que alguns usam contraste, outros não, que é para identificar porções de células tumorais em outras partes do corpo. E usa-se contraste porque toda célula, toda massa tumoral, ela é muito vascularizada, ela tem muito vasinho sanguíneo novo. Então, quando você joga contraste, ela acende. Por quê? Como a célula neoplásica é uma célula que cresce, se prolifera muito rápido, ela precisa de muito aporte sanguíneo no meio dela para que ela consiga esses nutrientes para crescer. Então, por isso que quando você injeta contraste, elas acendem. E aí você faz, após o estadiamento, é que você vai programar o tratamento. Falando do câncer de mama, o diagnóstico, como já foi dito, então, padrão ouro, mamografia, exames complementares, ultrassom, autoexame. Detectou um nódulo, então, ultrassom, a mamografia falou, sim, aqui tem um nódulo, tanto na mama quanto na axila, um ou outro, tanto faz. Qual é o próximo passo? Você já vai para a biópsia. Existem alguns tipos de biópsia, 2 mais comuns, um com agulha fina, outro com agulha grossa, que são para tirar um pedacinho daquele nódulo e ir lá dentro e fazer uma análise também em lâmina de microscópio imunohistoquímica e pesquisar qual é o tipo de receptor que aquele tumor tem e ao que ele responde, porque isso também vai determinar o tratamento depois. Na sequência, também se pesquisa metástase, células à distância. Indo um pouquinho para o tratamento, então, foco importante do tratamento é sempre um acompanhamento multidisciplinar, independente do tumor. Falando um pouquinho do colo do útero, é importante acompanhar com um ginecologista oncológico especializado, oncologista clínico, que vai determinar qual é a sequência de tratamento que você deve fazer, e um radioterapeuta, que provavelmente vai te seguir também. O tratamento varia conforme o estadiamento, então depende do tamanho do tumor, depende da profundidade, depende se já teve metástase ou não, depende também, no caso do colo do útero, da idade da mulher e do desejo reprodutivo, porque o colo do útero, estando ali na saidinha do útero, se você é uma mulher que tem como fazer um tratamento menos agressivo, porque você ainda quer engravidar, pode ser que exista essa possibilidade. Mas se a gente fizer igual de mama, de repente, chega lá e arranca tudo via cirurgia, acabou suas chances de engravidar de forma natural. Então, por isso que a idade e o desejo reprodutivo entram na programação do tratamento e do estadiamento. E também varia de acordo com as doenças prévias que você tem. Então, em relação ao tratamento, se for lesões menores, que a gente chama NIC2, NIC3, NIC1 é acompanhamento, NIC2 e NIC3 a gente já começa a intervir. Você pode começar com intervenção de queimar as células dos tecidos cancerígenos, pode ser por crioterapia, que é por baixas temperaturas, pode ser por alta temperaturas, que é a alça de alta frequência. Então, você usa a queimadura química para destruir as células e tirar a lesão daquele local. Outro ponto importante das lesões menos agressivas é o que nós já ouvimos falar muito, pelo menos, a conização. O que é conização? É você tirar um pedaço ali do colo do útero, não é algo radical, você tira muitas estruturas, não é necessário. Você tira só um cone mesmo, como se fosse um cone, só um pedacinho da ponta do colo do útero. Agora, se for um câncer de tipo mais invasor, aí você tem que fazer cirurgias maiores. Uma esterectomia, que é a retirada total do útero, a retirada total do colo do útero e até, às vezes, porção final da vagina, que também pode ali estar tudo acometido. E esvaziamento de linfonodos, que são gânglios, que
circula o sistema linfático ali, que produz os nossos anticorpos, mas que tem uma circulação igual à circulação sanguínea, existe a circulação dentro dos gânglios dos linfonodos. Então, você tem que esvaziar, às vezes, a cadeia de linfonodos numa cirurgia radical. E os próximos passos, aí de acordo com os especialistas e os tipos de câncer, vai ser a radioterapia, quando indicado, a quimioterapia, principalmente para metástase, em alguns casos, imunoterapia também, que são terapias hormonais e terapias com substâncias que vão o tempo inteiro ficar combatendo essas células cancerígenas que podem ficar voltando. Em relação ao câncer de mama, então, além do acompanhamento multidisciplinar, que também, nesse caso, inclui o mastologista, o fisioterapeuta, e em todos eles que eu não ressaltei, muito importante, o psicólogo, porque é um baque para todos saberem que tem, né, um tumor. Esse faz parte, porque o nosso psicológico também influencia demais na nossa imunidade. A nossa imunidade é essencial para conseguir combater qualquer tipo de lesão, inclusive as tumorais. Então, o acompanhamento do psicólogo é muito importante. Voltando ao tratamento, o estadiamento vai depender mais da biópsia, do anatomopatológico, da pesquisa imunohistoquímica e das comorbidades da mulher. Tipos cirúrgicos. Então, como foi abordado ali um pouquinho, a gente pode ter um tipo cirúrgico que a gente chama de conservador, que é quando você abre a mama e tira só um pedacinho, que é o pedacinho onde está aquele nódulo, com uma margem de segurança. Então, quando os nódulos são pequenos, há uma grande chance de menor intervenção, você pode fazer um tratamento conservador com cirurgias pequenas. Existe um tratamento maior, que seria a mastectomia total, que é a retirada total das mamas, e também você vai analisar se vai precisar mexer com os linfonodos axilares, que são os gânglios que drenam da mama direto para as axilas. Às vezes você faz uma biópsia em um linfonodo pertinho da mama, que se chama linfonodo sentinela. Se esse linfonodo estiver livre, você tem a segurança de que tirou só a mama é o suficiente. Se você não tiver a segurança ou tiver indício de lesão tumoral nesse linfonodo, você vai fazer um esvaziamento total axilar. É uma cirurgia bem mais radical e que depois pode ter algumas reações locais de piora de cicatrização, edema nos membros, enfim, mas se faz necessário para o controle das células cancerígenas. Também faz parte do tratamento a radioterapia, a quimioterapia, que pode ser feita antes e depois da cirurgia. Geralmente se faz antes, quando a gente precisa reduzir um pouquinho do tamanho do tumor para operar e depois continuar com a quimioterapia. Tem as terapias hormonais, que podem durar até 10 anos. Então, tem mulheres que trataram o câncer, que fizeram cirurgia e que ainda tomam as medicações por anos, que é para controlar, para que esse câncer não volte. E algumas outras terapias, alvo, imunoterapia com outras substâncias que também vão direto nessas células, nesse aglomerado de células cancerígenas. Listei aqui algumas curiosidades apenas que reforçam a importância desse assunto e da divulgação de tanta informação. 30% dos casos de câncer de mama em mulheres só se descobre quando os nódulos já estão grandes. Então, todas essas informações que a gente está transmitindo é exatamente para que a gente não caia nessa estatística, porque todo câncer que é abordado no começo é muito mais fácil, com uma condição de cura muito mais rápida. Mas cânceres que a gente já encontra em tamanhos maiores, dificulta o tratamento e dificulta as chances de cura. 70% dos casos mais de 50%, quase 70% dos casos de câncer de colo de útero, quando descobertos, às vezes já estão em estágio avançado. Esse foi um dado que, na hora que eu peguei nos sites oficiais, para mim foi assustador. 70% é muita coisa, né? Considerando que o Papa Nicolau todas nós conhecemos e que agora, inclusive, como curiosidade, já começou em alguns lugares pelo SUS, um exame que se chama DNA-HPV, né? Que é um exame novo que veio para substituir o Papa Nicolau. O Papa Nicolau, ele é um exame que você faz uma raspagem no colo do útero para você já detectar células que já têm indícios que já estão virando câncer. Então, já existe o câncer ali. O Papa Nicolau, ele detecta que o câncer já existe ali. Esse exame novo que entrou no SUS, ele é para detectar a presença do vírus. Então, olha que maravilhoso. Você já detecta que existe o vírus
e detectando que é positivo, que já existe o vírus, você consegue fazer um rastreio de forma mais antecipada, com mais frequência, para que isso não vire uma célula cancerígena ou você já consiga tratar rápido. Então, é um exame que eu acho que vai revolucionar, né? Então, eu trouxe isso como curiosidade, falando que a vacina do HPV, ela reduz 90% do risco de câncer de colo de útero quando a menina, antes do início da vida sexual, o faz, e que difícil escapar do HPV, porque, em estatística, a gente tem aqui que 80% das pessoas, em algum momento da vida, das pessoas que são sexualmente ativas, vão ter contato com o vírus HPV. Então, não dá para só pensar na prevenção mecânica. A vacina se faz muito necessária, porque você começa dos jovens, atividade sexual principalmente nos jovens, e aí não dá para a gente confiar que só as barreiras mecânicas de preservativo vão preveni-la de ter essa infecção pelo HPV. E outro ponto de curiosidade é em relação ao estímulo, às campanhas públicas que a gente tem do estímulo à amamentação, em relação a estimular que as mulheres façam esse aleitamento exclusivo até os 6 meses e tentem permanecer até os 2 anos, porque mulheres que conseguem amamentar mais do que 1 ano, estatisticamente, têm 30% menos chance de câncer de mama. E por quê? Porque a amamentação, quando ela está sendo feita, ela inibe alguns eixos hormonais. Então, também diminui o seu tempo de exposição de hormônios sexuais naquele tecido mamário que se prolifera com interferências hormonais. Então, a amamentação, ela não é só um auxílio, ela entra como fator de proteção. Então, além de ser maravilhoso para a mãe e para o bebê, entra como esse processo de redução dos riscos de câncer de mama. E, por último, eu deixei aqui nas minhas anotações a gente enfatizar o impacto emocional que isso tudo tem na vida das mulheres. Então, nosso objetivo aqui é espalhar a informação para que a gente não chegue nesse ponto. Mas, se chegar, é extremamente importante que essa mulher tenha um apoio da rede familiar, um apoio psicológico, porque lidar com esse tipo de problema não é fácil, ter a noção de que câncer não é sentença, mas é um desafio. Tem tratamento com altas chances de cura, mas tem que ser detectado o quanto antes. Que o cuidados com o corpo e com a saúde, como as doutoras falaram, sim, é um ato de amor próprio e é um ato de amor com o próximo, quando você orienta, quando você lembra seus familiares, a sua esposa, a sua mãe, a sua irmã, quando a gente usa esse lacinho aqui, que nada mais é do que um amplificador da mensagem do Outubro Rosa. Todo mundo que olha esse lacinho preso na nossa bolsa vai lembrar desse assunto. E aí, às vezes, a mulher no metrô está olhando, olha assim e fala, nossa, não fiz meus exames esse ano. Olha como amplifica a mensagem. Uma coisa é uma pessoa conversar com a outra. Outra coisa é uma pessoa aqui, está em plenário, está falando com todos vocês. Outra coisa é eu estar no meio de uma multidão usando um laço. Eu não preciso falar uma palavra que eu transmito a mensagem. Então, é um ato de amor com o próximo também. E nós precisamos ampliar isso. Agora, eu acho que vai ter um momento de abertura para perguntas, e de cunho técnico ou em relação à assistência da saúde, a gente fica aqui disponível. E, desde já, eu agradeço imensamente a oportunidade ao presidente por por poder abordar aqui, dialogar sobre esse assunto extremamente importante. Obrigada. Obrigado, doutora Jennifer. Já saudar aqui a Tina, que é uma das coordenadoras da PLP, lá que tem uma coordenadoria coletiva, né, Tina? Tá presente também. Então, nós vamos passar para essa etapa de perguntas. Tem alguém que queira fazer pergunta no plenário? Só levantar a mão. Eu vou pedir para o Júnior, já que o Júnior está ali, está com o microfone, já está? Beleza. Doutora Luciana. Boa tarde. Primeiro, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, porque realmente foram palestras muito interessantes.
principalmente para nós que temos pouco conhecimento na área. É bem divulgado, mas muitas vezes a gente precisa aprofundar mais um pouquinho. E eu queria saber da doutora Jennifer. Doutora, dois casos que aconteceu, que eu gostaria de saber se pode ser até reincidente, né? Primeiro, teve uma amiga que ela fez o diagnóstico precoce, inclusive a filha era médica, e ela começou a verificar um problema na mama com relação à coloração do bico, do peito, e ela já começou, ela fez a prevenção, ela começou a fazer uma análise mais profunda e não detectou. Voltou, isso é lá no estado do Tocantins, ela veio para São Paulo, a filha trabalha aqui em São Paulo, e aí ela voltou para o Tocantins, estava na praia lá, de repente o bico do peito entrou. Veio de novo, também fez a prevenção, fez o tratamento para detectar o que era, não diagnosticou o câncer. Resumindo, quando ela veio para São Paulo, realmente, que detectou, ela já estava com metástase e faleceu. Aí a minha pergunta a gente fala muito na questão da prevenção, fala muito na questão realmente da mamografia, inclusive eu já fiz, estou em dias, tudo direitinho. Mas pode acontecer realmente isso, de ter essa dificuldade de detectar, porque para ela foi bem difícil, acabou falecendo, né? Isso dentro de um ano, ela faleceu. E a outra, você falou das vacinas, as minhas filhas eu as vacinei, uma tinha 9, a outra tinha 11, foi bem divulgado. Assim que surgiu lá no Tocantins, o governo já fez uma campanha, elas se vacinaram na escola, porque eu sempre me preocupei com isso. E a questão também do vírus, o vírus que fica incubado. Pergunta, o vírus, ele está ali, você falou que o vírus, ele não tem cura, não é isso? Ele fica ali e detecta, e ele sempre vai ser detectado, não é verdade? Agora, quando eu sei que a gente tem que fazer, né, a prevenção todo ano, mas quando realmente, quando é o momento que você deve procurar um especialista? Por quê? Aconteceu também que uma pessoa detectou o vírus ali, ela fez o exame ginecológico e viu que tinha uma lesão por HPV. O médico não encaminhou para nada. Aí eu queria saber, é normal os médicos olharem e não passarem nenhum tratamento, nenhum encaminhamento, mas ela tinha a lesão por HPV. Então, as minhas duas perguntas é referência a isso. Perfeito. Importante a gente salientar que existem casos que fogem da curva da média populacional. Então, quando a gente passa esses dados de que de tal idade a tal idade deve-se fazer o rastreio, a mamografia, de tal idade a tal idade deve-se fazer o Papa Nicolau, a gente está considerando, até para programar as medidas de saúde pública, a gente está considerando uma média populacional. Então, estatisticamente, qual é a maior porcentagem, qual a idade que a maior porcentagem das mulheres começa a aparecer o câncer. Então, a partir dessa estatística de média populacional, é que se determina com qual idade que você vai disponibilizar esses exames na rede pública. Porque também a rede pública ela tem um limite de alcance, né? Então, existem casos que às vezes fogem dessa média. Então, pode acontecer, eu não sei exatamente qual era a predisposição genética dessas pessoas, e eu não sei exatamente como que eram os resultados dos exames para fazer uma análise técnica e saber se, de repente, algo poderia ter feito com mais rapidez ou não. Mas o que eu posso te dizer talvez esses casos estejam saído um pouquinho da curva da média populacional em relação à idade, ou então coisas que a gente citou aqui, por exemplo, se o caso da moça com câncer de mama, se ela já tinha uma predisposição genética muito importante na família, por exemplo, poderia ter sido feita uma pesquisa genética, que a gente falou aqui, que essa pesquisa genética já fala, sim, você tem o gene mutado para câncer, então comece a agir o quanto antes. É antes dos 50, que era quando começava a mamografia antes, é antes do 40, quando começa agora, que a gente ganhou aqui 10 anos de antecedência, isso é um ganho extraordinário que foi divulgado esse ano, e nesses casos você começa a rastrear, por exemplo, vou dar um depoimento pessoal. Na minha família, eu tive a minha avó materna
33 anos ela teve o câncer de mama. Então, a filha dela, que é as minhas tias e a minha mãe, as filhas dela, deveriam começar o rastreio, isso da parte médica, 10 anos antes. Isso é o mais seguro. 10 anos antes da idade da pessoa que teve o câncer. Então, se minha avó, com 33 anos, teve o câncer de mama e faleceu, com 23 já tem que começar a fazer um acompanhamento ao menos com ultrassom. A minha tia, na vez dela, irmã mais nova da minha mãe, com 43 teve o câncer e faleceu. Então, eu, geração de baixo, deveria começar a fazer com 33. Dessa forma, antecipando e diminuindo o tempo de rastreio, a gente consegue evitar que casos evitáveis consigam ser detectados. Agora, se você já está vendo alteração de pele, inversão de bico, se você já está vendo que tem uma lesão e a conduta do médico for conservador, 2 opções. A segunda opinião sempre é válida, a outra opção é o rastreamento com menor frequência, para tentar evitar esses casos. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas pode ter fugido alguma informação aí, ou então alguma questão genética que a gente não saiba, de repente ela saiu dessa média populacional de medidas de saúde. Júnior? Boa tarde a todos. Tina, só se identifica primeiro, tá? Eu sou a Santina, cidadã mauaense, trabalho com educação popular e a pauta principal é a vida das mulheres, a saúde das mulheres. Então, a minha pergunta é pertinente a isso, porque eu preciso estar bem informada para repassar com segurança. É a respeito do DNA do HPV. Sabemos que ele veio com um grande avanço, porque ele vai detectar não o câncer, o vírus. Aí eu quero saber, esse exame vai estar nas unidades de saúde, tão quanto o Papa Nicolau, ou ele vai ser que nem a colonoscopia, quando Deus quiser? Então, assim, a gente precisa saber disso, porque, assim, é bem provável, que, pelo que a gente vive na nossa saúde nacional, que a gente chega na unidade de saúde pedindo para fazer o HPV, o DNA do HPV, para detectar algum vírus e que seja dito pela unidade, só tem o Papa Nicolau. Então, assim, que postura, enquanto cidadã interessada pelo assunto, devemos tomar diante disso? Porque a gente precisa que isso seja tão quanto o Papa Nicolau, assíduo, existente, permanente. É isso, doutora, eu queria falar sobre isso. Perfeito. Obrigada pela pergunta. Esse exame é um exame molecular, então, que detecta o vírus, mas ele ainda não está amplamente disponível em todas as unidades. O anúncio foi esse ano, que vai ser um extremo ganho, mas também foi enfatizado que ele vai ser liberado ainda por um período. Ele ainda não está disponível em todas, vai chegando aos poucos nos municípios. E aí, eu não sei se tem data, alguma data limite, alguma perspectiva, mas assim, ainda não tem mesmo. E alguns poucos locais já tem, mas não é em todos, e ele vai demorar aí mais, eu acho que acredito que um pouco mais de um ano para que seja disponibilizado para toda a população. Então, ainda não dá para divulgar a informação. Mas é legal a gente já saber que isso existe, que essa possibilidade está aí e que ela vai poder ser utilizada em breve. Já começou, mas não tem ainda uma perspectiva do que eu li nos dados oficiais, que ainda a gente não sabe quando que vai chegar em todos os lugares. Que acho que só complementando o que a doutora acabou de falar, é que realmente é um exame novo, né, doutora? Então, nos municípios ainda não chegaram, e nós não temos previsão de termos esse exame no sistema, também no nosso Sistema Único de Saúde. Mas é porque é um exame novo, e aí até chegar nos municípios tem um lapso temporal um pouco maior. Então, nas unidades básicas, não tem. É um exame novo, vai chegar, é isso. Marlene. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Quero saudar a mesa, doutora Jennifer. Obrigada pela palestra, foi maravilhosa. Todas
participaram aqui. Eu sou Marlene. Ô, Marlene, ela está convidada para ir lá nas PLPs, né? Sim, já vou convidá-la. Depois eu já te mando o telefone dela. Pode ser, já está na lista já de palestrante. Eu sou Marlene, sou promotora legal popular de Mauá, faço parte do coletivo de mulheres e sou presidenta do Conselho da Mulher de Mauá. Uma pergunta, doutora. Tem uma moça, é fato verídico, ela não está aqui em Mauá, está no interior, ela está grávida e descobriu o câncer no colo do útero, né, no útero. E ela está muito preocupada, porque ela está de 6 meses já e é impossível ela fazer esse tratamento, né, agora. E mora no interior, pediu ajuda, eu, enquanto mulher, encaminho, falei para ela procurar a unidade de saúde mais próxima, procurou e foi detectado o câncer, né? E como é cidade do interior, eu não sei como que é lá o recurso. Então, assim, o que pode ser feito por ela? O que pode acontecer? Só isso. Obrigada. Perfeito. Esse é um caso bem complicado, de fato. É importante também, para a gente dar uma informação completa, por exemplo, ter a informação de qual é o tamanho dessa lesão, em que posição exata do colo do útero ela está, se é uma posição mais superficial, se é uma posição mais profunda, porque isso determina e muda o tratamento. O que é muito complicado? Você mexer no colo de útero de uma mulher, quando a gente vai colocar um DIU, quando a gente vai fazer até o Papa Nicolau, isso estimula contrações uterinas. Então, quando a gente mexe no colo do útero, mesmo que fosse um tratamento pouco invasivo, por exemplo, uma crioterapia, vamos queimar com baixas temperaturas, ou vamos queimar com altas temperaturas, que é uma possibilidade de tratamento se for uma lesão muito superficial. Mas a gente pode estimular ali uma cólica, uma contração uterina, e isso precipitar o trabalho de parto. São 6 meses que ela está ainda. Então, é um bebê que ainda é muito imaturo, ainda não tem maturação pulmonar. Para aguentar, de repente, esse trabalho de parto precoce, é um risco muito grande e vai ficar muito tempo em UTI. Então, você tem que colocar na balança aí. Já vi casos onde a mãe ela consegue fazer com uma sedação misturado com uma anestesia, ali um processo cirúrgico frio, que é a ressecção com bisturi frio mesmo ali do colo do útero, e como você tirou a proteção que está segurando o bebê lá dentro, mas ele está todo protegido com uma bolsa, um líquido amniótico, uma bolsa amniótica íntegra, você pode, de repente, fazer esse processo cirúrgico e, mecanicamente, fazer uma cerclagem, que a gente chama que é costurar o colo do útero, formando uma redinha para segurar esse bebê lá dentro. E, quando ele tiver o tempo certo, você desfazer isso, o colo se abre, o parto vem. Ou então virar cesárea. Mas é um procedimento extremamente delicado, não são todos os casos que dá para fazer, depende muito do tamanho e da localização da lesão. É uma possibilidade arriscada, mas que a gente teria que colocar na balança ali o risco fetal com o risco materno de tentar, ao passo de salvar esse bebê, também salvar essa mãe. Encerrou, né? Tá. Então, eu já vou passar a fala para a Mara, que ela queria fazer uso da fala. Pode ficar à vontade, Mara. Eu só queria agradecer imensamente a aula que a doutora Beth deu, maravilhosa. Doutora Liliana, doutora Jennifer, que se dispuseram a vir. Eu sei que de semana, né, gente, à tarde é muito difícil. A gente tem esses horários reduzidos e por um tema tão importante, uma aula tão esclarecedora para nós todos, né? E hoje eu queria agradecer, além das pessoas que vieram prestigiar a palestra, eu quero agradecer imensamente aqueles que fizeram realizar a palestra, que foi a Miriam, o Clóvis, a Magda, que foram meus braços direitos aí nessa empreitada. E dizer que a Escola do Parlamento é uma iniciativa nova, foi instituída agora em agosto. Nós tivemos uma aula sobre comunicação com o Dr. Michel, agora é a segunda palestra. Vamos ter
várias outras, né? O presidente vai até anunciar agora do dia 3 de novembro. E a gente espera que a escola do parlamento seja realmente duradoura e que traga conhecimento para nós todos. Não só para vereadores, assessores, os servidores da casa, mas a população em geral. A gente está tendo muita sugestão, né? Até o Ambrósio passou uma sugestão para mim de aula, e é isso que a gente quer. A gente quer abrir essa escola para que seja algo mais, que seja uma fonte de conhecimento mesmo. Você passar informações que, às vezes, a pessoa em casa não tem a possibilidade de ter. Então, eu espero que ela continue, mesmo, eu sempre falo, independente de quem estiver aqui, né, assumindo a escola do parlamento, que ela seja uma fonte mesmo de desenvolvimento intelectual e de conhecimento, né? Possibilite às pessoas, talvez que não tenham acesso a algumas informações, igual hoje eu aprendi um monte de coisa, realmente, que eu não sabia. E às vezes a gente está até aqui, né, com mecanismos para conhecer, ter a possibilidade, e a gente não sabe. É diferente uma pessoa que, como a Beth explicou, a doutora Liliana, a doutora Jennifer, a gente consegue visualizar melhor, né? Então, eu espero que a escola do parlamento possibilite essa divulgação de informações, né? Então, eu só queria agradecer essa turminha, né, que se dedicou, a Magda, o Jonathan, a Grazi, que ajudou demais a acontecer isso, e as pessoas que vieram prestigiar, né? Apesar do horário ser difícil, mas era isso que eu queria. Tá? Muito obrigada. Antes de encerrar aqui, eu já vou anunciar que ao dia 3, às 14 horas, nós teremos o Dr. Leonardo Quintiliano, que dará um minucioso curso, um mini curso, na verdade, né, sobre processo legislativo no município, espécies, redações, iniciativas e tramitação. Então, já é um de informação tanto para os servidores, quanto também para a população, para saber como funciona o legislativo. E no dia 10 de novembro, nós teremos também na Escola do Legislativo, do Parlamento, né, mais uma atividade que daí vai ser com o Instituto Federal. Já tem 3 escolas confirmadas para trazer os alunos, que a gente vai falar sobre como vai funcionar a escola, os cursos, vai também, os alunos vão poder pautar um pouco do que eles acham que é interessante ter no Instituto Federal aqui na cidade. Então, vai ser uma palestra importante. Quem quiser participar, já fica o convite das duas. As duas, às 14 horas, uma dia 3 e uma dia 10. Tá? Antes de encerrar, quero entregar aqui para a mesa, tem uma lembrancinha. A gente tem a lembrancinha da Câmara e tem a lembrancinha da Mara. A Mara é sensacional mesmo, né? Presidente, tem um nome, e eu gostaria que a Miriam passasse também para a mão delas, o nosso mimo, né, que ela fez com todo carinho, ela e o Clóvis. Vou pegar pela ordem de fala. Doutora Elizabeth primeiro.
chamar a doutora Liliana agora. E agora a doutora Jennifer. Eu queria agradecer também o Juno, né? Que maravilhoso, me ajudou demais. E eu não citei. Desculpa, Juno. Agora, seguindo aqui para finalizar, queria... A doutora vai divulgar a rede social aqui para... Perfeito. Só queria dizer aqui rapidamente, eu trabalho com atendimento adulto e infantil há 11 anos, e para quem precisar de consulta de rotina, consulta de urgência, vai me achar pelo Instagram Águias da Medicina, lá via contato WhatsApp. É minha clínica virtual, eu atendo o Brasil inteiro por lá, com documentos com assinatura eletrônica, e quem precisar também, a gente trouxe também um material de divulgação com a nossa social media aqui. Obrigada. Então, antes de encerrar, eu queria pedir desculpa a todos e todas pela... A gente está tendo uma reforma aqui na frente, que vai mudar um pouco o hall ali da entrada. Vai colocar um pouquinho de segurança, está fazendo aquela parte de vidro que todos conhecem, ali vai ser o nosso estúdio da TV Câmara, para a gente ter atividades, divulgar trabalho, divulgar a cidade, ter podcast com os vereadores, falando das leis que os vereadores criam. E também, do outro lado, a gente terá uma cantina, para quando tiver atividade, a gente ter um local organizado para receber melhor a população. Então, peço desculpa de vocês, espero que daqui 30, 40 dias esteja tudo normalizado, bem bonito, para receber vocês aqui novamente. Então, encerra a atividade de hoje. Mais uma vez, antes de eu encerrar, agradecer a Mara, né? A Mara é nossa coordenadora da Escola do Parlamento. Segunda atividade que ela já monta, já tem mais duas, né? A gente mudou um pouco o formato que era feito, né, Mara? E a ideia é a gente trazer mais informações. Então, como eu nasci de 7 meses, mentira, né, Diva? Eu nasci de 9, né? Mas eu sou agoniado, então eu não aguento. A gente está preparando várias coisas. Uma delas, eu vou divulgar aqui, que já vai estar na Escola do Parlamento, é da gente ter curso de Libra para todos os servidores aqui, e aos poucos a gente ir fazendo servidores e ampliando, para todos poder receber de fato e de forma acessível todos que vierem na casa. Então, já vai ter um workshop, né? Não sei falar essas coisas não, Mária. Workshop aqui, dia 3, acho que dia 3 de dezembro, já começando com essa atividade de Libras. Tá? Então, a gente vai procurar várias coisas para fazer, e a Escola do Parlamento é o que a Mara falou. A gente está engatinhando esse ano, né, Mara?
Eu espero que o ano que vem a gente comece a andar mais rápido, com vários cursos de formação, para melhorar tanto os servidores da casa, para melhorar os vereadores, para melhorar a população, para entender como funciona o parlamento. Isso daí vai ser importante para a cidade de forma geral, tá bom? Encerro as atividades de hoje, mais uma vez reforçando meus agradecimentos à Escola do Parlamento. Em nome da Mara, agradecer todos os funcionários dessa casa. Eu não vou citar nome, porque eu não quero esquecer nenhum de vocês. Vocês que fazem acontecer não só a Escola do Parlamento, mas também todas as sessões aqui da casa. Agradeço a todos os participantes que proporcionaram todo esse conhecimento na área da saúde. Acho que foi importante para a gente esclarecer, tirar dúvidas de todos. E também conscientizar, né? Ainda sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce do câncer de mama, além de abordar a saúde da mulher de forma ampla, falando da importância do autoexame, necessidade de exames regulares, como a mamografia, e a identificação de sinais e sintomas de doença. Obrigado a todos e uma boa tarde a todos. Podemos tirar uma foto aqui? Depois as meninas da PLP descem lá no meu gabinete para vocês verem o Bernardo, tá bom?